Obrigado, professor Rosman, por abrir o nosso fórum e pela sua apresentação. A seguir, nós temos a apresentação do professor Renato Castiglia Feitosa, com a palestra Disposição Oceânica de Efluentes Sanitários, Problema ou Solução? Renato, agradeço novamente a sua presença e lhe passo a palavra para que se inicie a sua apresentação. Eu que agradeço estar aqui. A gente tem um tempo aqui meio corrido, eu vou começar direto com a apresentação, e aí no final as perguntas elas vão ser endereçadas e a gente vai tentar responder aqui o máximo. Vamos lá. Bom, a primeira colocação aqui é a questão do saneamento, né? É uma questão que eu gosto de botar esse slide. Tem saneamento mesmo? E a gente observa que não, né? A gente tem um grande problema de poluição aqui na região, por exemplo, da Barra da Tijuca, toda vazante, a gente tem o comprometimento da qualidade de água, né, pelo fato da gente não ter todo o esgoto da região ligado no emissário, tá? Então, a gente observa visualmente, né, o emissário que não quiseram ligar na década de 80 aqui fora, ele sai por aqui de qualquer jeito, tá? Só que ao invés de eu ter essa mistura a 5 quilômetros da costa, eu passo a ter esse lançamento de efluente aqui na região de arrebentação pelo canal ali de Marapendi. Então, assim, a questão é o tratamento, né? Por que a estação de tratamento? Na verdade, a estação de tratamento ela tem uma demanda energética para que ela consiga, ela é uma simples caixa, não existe milagre, não existe eficiência de 100%. Então, o que entra em função de uma eficiência, por exemplo, se eu tenho 10 partículas poluentes, se a minha eficiência for de 90%, vai sair 10. Agora, tudo é relativo, depende dessas 10 partículas que estão saindo, qual é o volume de água que ela vai se misturar. Então, muitas vezes, quando a gente entra na parte microbiológica, colimetria, se a gente tem contaminação, concentração de, por exemplo, de coliformes termotolerantes da ordem de 10 a 9, imaginando que eu tivesse uma eficiência de 90%, aquilo vai para 10 a 8, né? Então, eu só perco uma ordem, não é nada. Ou seja, não é suficiente para que eu promova, eu vou ter a diluição depois daquele efluente com a água, mas muitas vezes não vai ser suficiente para que eu tenha qualidade de água aceitável. Isso aí a gente vê, o emissário foi meio questionado na época, na década de 80 e pouco, vai acabar com os oceanos, só que antes de acabar com os oceanos, se acabaram as lagoas. Tive ela completamente eutrofizada. Se observa que zonas de lodo e etc., na região do complexo do Lagunar da Barra de Jacarepaguá. E aqui uma ilustração de como se trocam as massas d'água. Isso aqui é uma simulação feita pelo CIS Bahia, bastante antiga. E a gente observa que, por si só, a amarela não é suficiente para renovar essas águas. Então, qualquer input de contaminante aqui é suficiente para degradar todo esse sistema, que é muito mais sensível do que o ambiente aberto, tá? Isso a gente observa hoje visualmente, praticamente, a inexistência de vida nesse complexo lagunar. E aí, a seguinte questão, a gente tem essa, como eu mostrei no slide anterior, você vê a pluma do emissário aqui, ó. Então, você vê a concentração, pluma do emissário não, como se fosse a pluma de um emissário, né? Contaminando, ó, chegando lá nas Tijucas, ó. E na condição que os ventos se invertem, de oeste para leste, a contaminação vai em direção à zona sul do Rio de Janeiro. Então, praticamente, a gente tem aqui um emissário, pseudo-emissário, costeiro, por falta da não integralização das ligações de esgoto com o emissário submarino que hoje opera. Então, as pessoas, um ponto aqui a ser colocado, deixa aquele slide para lá, não, agora não, é o seguinte, o emissário, o que ele tem a capacidade, a engenharia do difusor, o difusor é projetado para promover uma diluição máxima, né? Então, a gente imaginando que a DBO, a matéria orgânica do esgoto, da ordem de 300 miligramas por litro, no caso de uma diluição de 100 para 1, ela cai para 3 ou cai para 1,5, caso a diluição seja 200. E essas diluições são facilmente obtidas pelo emissário da Barra, principalmente, e o emissário de Ipanema. Então, ele está sempre operando de modo a fazer uma dispersão, pelo menos, da matéria orgânica, ali nas cercanias do ponto de lançamento, e ali você já começa a ter o atendimento a algumas considerações de qualidade de água.
Mas, com base no aspecto microbiológico, eu vou mostrar isso com uma outra abordagem. Então, como é que funciona? Não é um tubo aberto lá no final. Eu tenho uma linha de difusores no qual o efluente ele é dispersado, né? E aqui é objetivado ter a máxima mistura desse efluente, teoricamente, uma água doce com água salina que está no entorno. Então, eu gosto de colocar isso. Vai ter impacto, não vai? Um impacto, por exemplo, de uma gota de esgoto numa piscina olímpica é indetectável muitas vezes. Essa mesma gota num copo d'água, você tem a contaminação completa. A grande vantagem, teoricamente, do emissário é que você tem um volume infinito de água, vamos dizer assim. Você tem um impacto, mas você não tem fronteiras físicas, né? Que você consegue limitar aquele volume de água. Então, essa é a ideia. Então, a concentração, quanto maior a massa do meu contaminante que eu estou lançando, para um mesmo volume fixo, finito, eu vou aumentando a concentração desse poluente. E o que acontece no processo de dispersão do esgoto no mar? Né? Basicamente, são 3 processos. Falando aqui, isso aqui é uma coisa meio, como é que eu posso dizer, hipotética, porque eu não vou ter só transporte, né? A natureza, a turbulência das águas, ela faz com que exista uma dispersão do contaminante naturalmente, mas supondo, hipoteticamente, que eu só tivesse a advecção, ou seja, o transporte desse poluente, no tempo 1 eu teria 10 bolinhas aqui, no tempo 2 as 10 bolinhas estariam no mesmo lugar, mas sem se espalhar, e no tempo 3 numa posição mais distante, mas guardando as mesmas distâncias e as concentrações sendo as mesmas ao longo do tempo. E nesse caso, já que as massas são as mesmas, os volumes associados a essa, já quando tem dispersão, os volumes se conservam e, com isso, as concentrações são as mesmas. Uma coisa muito comum de acontecer quando eu tenho um contaminante que ele é conservativo, ou seja, ele não se degrada, né, ao longo do tempo, eu teria apenas a advecção com a difusão, a dispersão. O que acontece? Naturalmente, se eu tivesse um lançamento de 10 garrafas PET, por exemplo, naturalmente, essas 10 garrafas PET iam se espalhar, ia ter um volume associado a essas 10 garrafas PET, e com o tempo, à medida que as massas, né, se ele é um contaminante conservativo, a massa se conserva, mas se ao longo do tempo os volumes aumentam, as concentrações diminuem. Quando eu falo de uma poluição microbiológica, eu tenho uma degradação desse contaminante. Então, as 3 coisas ocorrem simultaneamente. Eu tenho a advecção do contaminante, a dispersão e a perda de massa, né? Então, seria no tempo 1, eu tenho lá 10 bolinhas, no tempo 1, algumas bolinhas se degradaram, 4 se degradaram, então eu passo a ter 6, e no tempo 3, por exemplo, mais 3 bolinhas se degradaram. Então, em relação à minha massa inicial, aqui eu tenho só apenas 30 da massa inicial. O que aconteceu? A massa degrada, o volume aumenta associado a essa dispersão, e com isso as concentrações decaem significativamente com o tempo. Tá? Então, é mais ou menos essa ideia que eu queria dar do que é a advecção, difusão e o decaimento do contaminante. O processo de mistura do meio, o difusor ele tem por objetivo promover essa máxima dispersão, e aí isso se comporta de uma forma muito similar, né, ao que está dentro d'água, pelo fato do efluente ser doce e a água no entorno ser salina, ou seja, as densidades serem diferentes, esse efluente é menos denso do que a água circundante. A mesma coisa acontece numa fumaça, né, na atmosfera. Eu tenho a tendência ascensional, se é que eu posso dizer isso, desse poluente aqui no caso. Eu vou passar esse vídeo aqui, deixa eu ver se vai passar, ele entorta, mas é isso aqui. A gente tem um ponto no qual as densidades se igualam e o efluente atinge uma altura máxima. De que forma? No meio, na água do mar, eu posso ter uma condição no qual a densidade da água é homogênea e eu posso ter uma condição no qual essa densidade varia. O que acontece vai depender dessa mistura. Aqui eu faço uma coisa hipotética, uma explicação, mas que tenta colocar isso de forma didática. Imaginando que a densidade da água varie com a profundidade, indo de 1023 para 1026, imaginando que o efluente se mistura nesse nível aqui, um efluente que tem quase 1.000 quilos por metro cúbico, com uma água que tem 1026, imaginando que se fosse uma média, essa mistura efluente-água daria 1012, que por sua vez é mais leve do que a água circundante. Ele mistura com essa água imediatamente acima, vai incorporando água salgada, vai ganhando densidade, até um ponto que essas densidades se igualam e o efluente se estabiliza a uma determinada profundidade.
O que isso tem a ver? Quando eu entro num processo de degradação, aqui só para ilustrar, eu tenho uma condição no qual a água é num ambiente homogêneo, tá vendo? O efluente vai atingir a superfície livre, tá? E uma outra condição no qual existe uma variação de densidade e o efluente fica literalmente aprisionado a uma determinada profundidade, tá? Como vocês estão vendo aí. Só para ganhar tempo, que eu não tenho tanto disponível. O que acontece nessa situação aqui? A degradação do meu efluente, se eu tenho um efluente microbiológico, ela depende de... O Silvano vai falar disso melhor, mas aqui é um pouco do T90. O T90 é o tempo necessário para que eu tenha um decaimento de uma ordem, ou seja, se eu tenho 10 bolinhas, depois de um T90 eu vou ter uma bolinha. Ou se eu tenho 100 bolinhas, depois de um T90 eu tenho 10 bolinhas, né? Eu perco uma ordem. Ele depende das variações, né, simultâneas de temperatura, salinidade e radiação solar. Agora, o que varia significativamente? A radiação solar. E ela depende de um monte de coisa. Aonde eu estou no planeta, posso estar no inverno no hemisfério norte, eu vou ter muito menos luz solar do que se eu tiver, por exemplo, no inverno trópico, né? Então, varia sazonalmente, varia dependente do ponto que eu estou no planeta, depende de fatores meteorológicos, cobertura de nuvem, e os fatores ambientais estão ligados, uma que é a variação de densidade na coluna d'água, e a outra é a penetração da luz na água. Quanto mais turva, menos água penetra. Se menos água penetra, menos luz solar, e menos é a degradação, menos é essa perda de massa de micro-organismos ali, possivelmente patogênicos ao longo do tempo. Então, aqui eu gosto de colocar o emissário submarino como um problema ou solução. Isso aqui foi mais ou menos o espelho que aconteceu na década de 80, quando tentou se implantar o emissário. Não vai acabar com o oceano. Tá bom, vai acabar com o oceano, então todo o esgoto veio para cá, né? Imaginando que não tinha tratamento, como não tem integralidade, né, de tratamento. E aí, na vazante, a gente observa isso, que não é só... Isso aqui é um desenho, mas a gente viu fotos aéreas mostrando alguma coisa muito parecida ao que está ilustrando esse desenho. Uma outra condição seria a instalação de um tratamento, mas, como eu falei, existe uma eficiência associada. Então, de uma certa forma, todo o esgoto coletado, ele vai ter uma eficiência de remoção, mas essa eficiência, a pergunta é, eu tenho água suficiente para que essa massa aqui reduzida, dividida por esse volume disponível, produza concentrações que não impactem o meio? Eu acredito que não, tá? Ainda mais para a região, se você perceber a vazão per capita de esgoto, você vai deteriorar isso com ou sem estação de tratamento. O emissário simplesmente, ele hoje, a legislação obriga um tratamento pelo menos primário, mas a ideia é essa. Você gasta o mínimo de energia em terra e você lança o esgoto de forma afastada, de modo a você garantir as condições de vulnerabilidade. Aqui a gente tem ilustrações de como se comportariam, né, os 3 emissários, Barra, Ipanema e o de Caraí, em condições de céu claro, verão, e o céu totalmente nublado. Isso aqui mostra exatamente como se para as mesmas correntes, como se comportaria essa pluma de concentração de coliformes fecais, tá? Para vocês terem uma ideia, apenas essa parte aqui, ó, do vermelho para cima está impróprio, tá? E como se comportaria A gente observa uma mistura dos emissários aqui, né? A gente tem aqui, no caso, uma condição de bom tempo, de correntes indo de leste para oeste, e depois a inversão, por conta de uma possível passagem de uma frente fria, essas correntes se invertem e esse efluente passa a migrar lá para leste, né? O interessante é que a gente tem uma dominância de maré aqui no emissário de Caraí, e os 2 emissários têm uma influência muito menor, né? A pluma depende mais de forçantes remotos, né? E aí está a inversão das correntes e as plumas passam a ser direcionadas para o sentido da zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Observem aqui, para a mesma condição de corrente, como o rastro aqui é muito maior, simplesmente pelo fato do céu estar totalmente nublado. Isso aqui é uma simulação hipotética para a gente mostrar a influência da radiação solar na degradação. Isso aqui não é muito relevante, e aqui é uma avaliação probabilística
dessas condições, né, você, ao longo de toda a simulação, qual é o percentual de condição imprópria em função desses emissários para uma condição de verão de céu claro. A gente observa que não tem a contaminação da costa pelos emissários. Tá? E aqui uma situação mais crítica, que é o verão totalmente nublado, comparando ao anterior, ó, a gente observa uma fusão dessas plumas, né, dos dois emissários aqui, em função da corrente ir e vir. Né? E um fato curioso, também a gente não observa a contaminação das praias pelos emissários. Na Austrália, para os Jogos Olímpicos de Sydney, eles também colocam que emissários longos eles são muito pouco prováveis, é muito improvável a poluição de costa por conta dos emissários. E essa é a ideia. E a Austrália simplesmente fez um programa de despoluição da Baía de Sydney, onde você tinha o tratamento dos esgotos descendo pelos cliffs, né, ou penhascos, e aí isso arrebentava um pouco afastado da costa, mas era uma... E você tinha várias praias contaminadas, e o programa de despoluição da Baía de Sydney também culminou com 3 emissários, tá? O emissário de Bondi, North Head e Malabar. E aqui está como é que eu posso dizer, um apanhado geral antes da abertura dos emissários e depois. A gente observa drasticamente a melhoria da qualidade dessa praia de Bondi. Inclusive, a valorização imobiliária do bairro foi astronômica. E aqui, várias praias. Isso aqui foi feita uma análise lá, que eu tive acesso. É muito similar ao Rio de Janeiro, você tem uma baía no meio, praias para o norte e praias para o sul, né? Vamos dizer assim. No nosso caso, são praias para leste e praias para oeste. Essas praias aqui são South Sydney, né? E aqui é o North Sydney. Independente de norte ou sul, a gente observa, essas são praias mais preservadas, tá? Mais afastadas ao norte. E aqui é mais sujo. Aqui está Bondi, Shelley, enfim, Malabar. Olha a diferença antes e após a abertura dos emissários. Você passa a ter o atendimento às condições de vulnerabilidade em todas as praias. Né? Antes você tinha aqui, ó, praticamente todas as praias ali perto da Bahia, bastante contaminadas, e depois do emissário em azul, a melhoria significativa na qualidade das águas. Bom, acho que eu consegui cumprir meus 15 minutos, até corri um pouquinho. E outra coisa, vou aproveitar para divulgar. Eu e o Rosman, a gente acabou escrevendo esse livro. Esse livro está disponível na ABS, né, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, na ABS, no site, para compra. É um livro que tem exemplo prático, é muito ilustrativo para quem quer começar ou quer entender. A gente mostra exemplos de como calcular a diluição, fazer estimativas básicas e simples, sem ter que usar uma ferramenta mais sofisticada. Fala bastante de decaimento bacteriano, fala de correntes, dos forçantes, e está disponível na ABS. Tá? Vocês conseguem comprar, quem tiver interesse, comprar esse livro pela ABS Livraria, que fica online. Obrigado aí, qualquer pergunta, a gente, no final... Obrigado, professor Renato.